dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, primeira coisa, quero louvar a Deus pela vida do Zaqueu, que hoje faz aniversário, nosso irmão missionário, já mora conosco há mais de 10 anos, né? E que eu já conheço há mais de 20 anos, desde a época que ele era da Toca de Assis. Hoje ele é missionário da Voz dos Pobres e já está conosco há mais de 10 anos, hoje faz 49 anos de idade. Peço que Deus o abençoe, o cubra de bênçãos, de alegria na vida dele. Dizer que para nós na comunidade a vida dele é importante, para nós ele é um de nós e a gente fica feliz de vê-lo feliz. Também quero agradecer toda a comunidade por como ela agiu nesses dias difíceis que nós passamos, que nós tivemos uma intervenção do Ministério Público no nosso sítio, por alguma denúncia de alguém, e então a gente teve que mobilizar rapidamente toda a comunidade, e eu quero dar os parabéns para a comunidade por ter se mobilizado rapidamente, se articulado rapidamente, né? Em uma noite nós conseguimos fazer quase tudo que tinha que ser feito. Agradeço ao Pi que está aqui, que coordenou todo esse trabalho, ao Donato ajudando na transferência dos irmãos, documento dos irmãos. Agradeço ao Vagnão, ao Trovão, que fizeram também transporte, ao Ricardo e Juliano, que acolheram os irmãos na Moca, a irmã Maria, que fez toda a articulação dentro da vida religiosa, e a todos envolvidos com essa nossa dificuldade. Agradeço a todos que trabalharam para que a gente conseguisse guardar Jesus das mãos de Herodes, porque os pobres para nós representam de fato a presença de Jesus conosco. Então, é preciso deixar uma coisa muito clara, e eu quero que todos os missionários tenham isso em mente. Por isso que eu peço que essa direção chegue a todas as regiões de nossa comunidade o mais rápido possível. Nossa comunidade não é uma ONG. Nós não somos uma ONG e não nos enquadramos dentro de um CNAE de uma ONG. O CNAE é o nome do código de atividade de uma ONG. Nós somos uma organização religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como organização religiosa, nós gozamos de alguns privilégios e algumas normas diferentes num Tratado Brasil-Vaticano, que é diferente da lei que rege sobre as ONGs. Então, nossa comunidade tem como primeiro fim a adoração eucarística. Nossas casas são abertas para a adoração eucarística, para a vivência dos irmãos religiosos e religiosas, e para a caridade, que já é uma função da Igreja Católica há 2 milênios. A Igreja Católica não começou a fazer caridade ontem. A Igreja Católica e todas as congregações e organizações religiosas católicas têm como primeiro dever transformar o culto prestado a Deus em obras de fato. Então todas as nossas casas também estão abertas ao acolhimento, à caridade feita gratuitamente. Nossa comunidade nunca cobrou para acolhimento, nem cobrou cesta básica de alguém que traz um acolhido. Nunca nossa comunidade recebeu dinheiro de acolhido e não está autorizada a receber benefício de nenhum acolhido. Todos os benefícios ficam para o próprio irmão acolhido ou para sua família, para quem ele achar melhor. Nós não mexemos com isso. Então nós somos uma organização religiosa católica que nasce para o bem da igreja, para o bem dos pobres. Então todos os pobres, sejam eles de qualquer idade, sejam eles jovens, sejam eles na meia-idade ou idosos, receberão sempre de nossa comunidade o acolhimento e a caridade. Só que somos uma comunidade pobre, então
nós não temos todos os recursos que o Ministério Público e a Vigilância Sanitária exigem para uma casa. Enquanto o irmão está na rua, enquanto o velhinho está na rua morrendo, ninguém vai lá ver as condições de higiene, ninguém vai lá ver as condições de saúde, ninguém vai cuidar dele. Por isso que nós não caímos nessa emboscada hipócrita do Estado e do governo. Isso é hipocrisia. Enquanto uma lei for contra a vida e contra a caridade, eu vou ser um fora da lei. Porque nós vamos continuar amando, porque isso é atividade da Igreja Católica há 2 milênios, e nós vamos continuar fazendo caridade, nós vamos continuar acolhendo aquele velhinho que está morrendo na rua. Para o Ministério Público é melhor que ele morra na rua, é melhor que ele fique lá. Para a lei do Estado, das cidades ou para a vigilância sanitária e sua coordenação, é melhor que ele morra lá. Por isso que fecham uma casa atrás da outra, ou fecham ou obrigam as comunidades a parar de exercer o acolhimento pela pressão do poder público. Mas nós não cedemos à pressão. Se quiserem me prender, pode me prender. Eu sou responsável último e final dessa comunidade. Nós vamos continuar fazendo. Claro que vamos tentar melhorar as dependências de nossa comunidade. Igual essa própria denúncia sobre o sítio, estava escrito lá, a denúncia da vigilância sanitária. Chegamos no sítio e vimos 3 idosos sentados num sofá velho e rasgado. Na minha casa o sofá está do mesmo jeito. Na casa dos vizinhos do sítio, se for andar do lado do sítio nosso de São Lourenço, nos vizinhos que moram lá, o pessoal de chácara, nem sofá tem. A cozinha mal e mal vai ter alguma coisa para eles comerem. As condições de saúde dos velhinhos que moram lá ao redor são bem piores do que a que mais eles querem lutar, porque este mundo luta contra Deus e contra as coisas de Deus. Só que nós estamos dispostos a enfrentar essa luta e vamos enfrentar. Nós vamos fazer campanhas, vamos arrumar nossas coisas, nós não vamos deixar de acolher. Nós vamos se virar, arrumar, vamos trazer para cá, trazer para lá. E é interessante entender uma coisa, nem tudo que é lei é certo. Quando Hitler mandou matar os judeus, era lei na Alemanha. Era lei, quem não cumprisse morria também. São Maximiliano Kolbe morreu porque enfrentou essa lei injusta. Foi condenado e morreu. Santo Edith Stein, mesma coisa, foi condenado e morreu, porque enfrentou a lei da Alemanha na época de Hitler para fazer o bem. Em alguns estados dos Estados Unidos é lei praticar o aborto, e quem fala contra vai preso. Tem até um padre que está preso lá porque foi na porta da clínica de aborto dizer que aquilo não era certo, ele foi preso. Mas é lei lá. Só que a igreja não se dobra diante de lei errada, diante de lei desumana, diante de lei de morte. A igreja sempre vai ter sua posição profética em favor da vida, principalmente da vida dos mais fragilizados. Nós vamos continuar acolhendo, vamos continuar amando, vamos se virar para dar o nosso melhor. O nosso melhor nunca vai satisfazer este mundo. Nunca vai, eles sempre vão achar um defeito. Ah, nesse cantinho alguém pode tropicar e machucar o dedão. Enquanto o cara está na rua, ninguém arruma as calçadas para os irmãos de rua andarem. E anda de qualquer jeito. O deficiente tem que andar pela rua porque a calçada é toda quebrada. E eles não tomam essas providências. Os postos de saúde, alguns parecem açougues, tem sangue nas paredes. Agora a nossa casa tem que ser um palácio. Esse tipo de pressão hipócrita nós não vamos ceder a ela. Nós vamos continuar dando o nosso melhor, procurando melhorar nossas casas, procurando melhorar nosso acolhimento, procurando dar o melhor para os nossos irmãos, como damos para nossas casas, para os meus filhos. Meus filhos cresceram dentro de casa, comendo o que tinha, sentando no sofá quando tinha. Eu cresci numa casa com meu pai de 2 cômodos, eu e meus 5 irmãos. Tinha lá as beliches, nós dormia lá, tinha a cozinha já era sala também, já era quarto também. Então aqui, não morremos por causa disso. Então, essa pressão hipócrita não é porque é lei que é certo.
e nós não vamos ceder a ela. São José, e esses dias eu pedi a bênção de São José para nós, porque São José, que é o patrono universal da igreja, ele teve uma missão parecida com a nossa. Ele com Nossa Senhora, que hoje é celebrada, Nossa Senhora das Dores, ele teve uma missão parecida com a nossa, São José. De repente ele se vê responsável pelo Filho de Deus e pela Mãe de Deus. De repente, de uma hora para outra, São José, um homem simples, carpinteiro, tinha seus sonhos, tinha seus planos, tinha tudo que sonhava para ele, com a Virgem Maria no futuro, como todo casal de noivo da época. Só que de repente a intervenção de Deus na história de São José e na história da Virgem Maria muda os planos. E São José recebe em suas mãos, sob sua guarda, o Filho de Deus e a Mãe de Deus. E a gente pode pensar, bom, mas é um privilégio. Claro que é. Um privilégio ser pai do Filho de Deus, cuidar do próprio Deus e da Mãe de Deus. Só que não tinha nenhum privilégio neste mundo para a família de Nazaré. Logo que Jesus nasce, ainda pequeno, ele já nasce sem estrutura, ele não tinha para onde nascer, ele nasce dentro de uma manjedoura. Seus pais vão procurar um lugar para viver, porque José era um homem simples, um homem do povo, um homem pobre, e a Virgem também. Então, uma casinha pobre. De repente, Herodes, que era a lei, isso que eu quero que vocês entendam, Herodes era a lei, ele era o rei, e ele determina que todas as crianças abaixo de 2 anos de idade sejam mortas, logo depois que Jesus nasceu. E o pessoal cumpre essa lei e começam a matar, todas as crianças de 2 anos para baixo começam a matar. Iam também, a intenção era pegar Jesus. São José, que recebeu de Deus a guarda de Jesus, tem que fazer o quê? Tirar Jesus dali e ir para o Egito. Ele tinha que proteger Jesus dessa lei corrupta de Herodes, que queria matá-lo. Então ele tira dali, leva para lá e depois sai do Egito e vai para Belém, depois de lá para Nazaré, peregrino. Importante guardar Jesus. E é o que nossa comunidade vai fazer. Se nós tivermos uma situação com uma casa, a gente leva para outra, a gente vai cuidar dos pobres. Nós vamos cuidar, nem que cada missionário acolher um idoso dentro da sua casa. Nenhum vai para a rua. Eu já tive dentro da minha casa 7 acolhidos. Já tive. Se precisar eu tenho de novo, não tem problema. Nós vamos cuidar deles. Então nós vamos livrar Jesus da lei injusta de Herodes. Alguém já viu alguma pessoa da vigilância sanitária ou do Ministério Público acolher um velhinho da rua? Eu nunca vi, eu estou nisso há mais de 25 anos. Eu nunca vi. Eu já vi assistente social ir conversar, eu já vi médico ir conversar, eu já vi sacerdote, já vi protestante, já vi espírita, já vi católico conversar e acolher. Nunca vi vigilância sanitária ou Ministério Público acolher ou dar pelo menos um café para um velhinho que está na rua. Nunca vi. Por isso que essa lei é hipócrita. E nós não vamos ceder a essa pressão. Quero terminar essa reflexão de hoje falando para a nossa comunidade como um todo. Eu quero contar um sonho que o nosso fundador, o Tó, teve sobre nossa comunidade. O Tó teve um sonho onde ele ia andando. Tó, se eu esqueci alguma coisa, Tó? Se eu esquecer, você me lembre. O Tó teve um sonho onde ele ia andando com sua família para um lugar grande, como uma casa muito grande. E alguma força o empurravam para dentro desse lugar. E ele via passando pela frente dele muitas pessoas correndo e sofrendo como demônios, assim, sendo chicoteados e correndo, e ele ia passando. E andando, protegendo sua família. Ele percebeu que ali era muito perigoso, abraça sua família e continua andando no sonho dele. Mais para frente ele vê algo no chão.
E várias pessoas olhavam muitas coisas no chão e pegavam. E quando pegavam, eram perseguidas até a morte. E ele pegou, por curiosidade, para ver o que era. E um anjo de Deus, no seu sonho, disse: larga isso. Porque quem pega isso, se compromete. E os demônios vão buscar onde for. Solta isso. E ele soltou. E continuou andando e começou a procurar a saída daquele lugar. Percebendo que lá era um lugar de tormento, foram andando e vendo muito sofrimento, praticamente é uma visão do inferno mesmo. E ele consegue por um lugar sair, guiado por Deus, com sua família. Só que, quando ele está saindo, e ele acaba de sair daquele lugar, ele vê uma multidão de gente vindo entrar nesse lugar. E muitos com a veste da missão eucarística, a voz dos povos. Muitos com nossa roupa de missionários. Vinham entrar. E o Tó dizia a eles: não entrem, aqui não é lugar para a gente entrar. E iam pegando as coisas do chão que não deveriam pegar. Então não entrem, não peguem, não quero vocês aqui. E ele conseguia segurar alguns. Outros tiravam a camisa da missão, passavam por trás dele e entravam. Outros subiam pelo morro e pulavam para dentro do buraco. E ele não conseguia segurar todos. Tiravam a camisa e não acreditavam na palavra de um dos fundadores da comunidade e caíam nessa desgraça, que, claro, misticamente é uma visão do inferno. Depois ele acorda desse sonho. Claro que não é um sonho comum. Qualquer pessoa sabe que um fundador de uma comunidade tem, como São José teve revelações por sonho, que nós estamos hoje, o fundador de uma comunidade tem também revelações de Deus por sonho. Então, uma coisa interessante: os que tiravam a camisa da missão e pulavam lá dentro se perdiam. Os que pegavam as coisas do chão se perdiam, porque existem coisas nesse mundo que o missionário não deve pegar. Porque é como, imagina só, para a gente entender. No sonho do Tó, Deus disse a ele, o anjo diz a ele, que quem pegasse aquelas coisas do chão, era como se ficasse comprometido com Satanás, e ele ia perseguir até o fim da vida, porque ele tinha o direito que a pessoa carregava algo dele. Então, nós vemos na nossa vida muitas coisas que às vezes nós carregamos e que não são de Deus. É como um agiota. Imagina só, você está precisando, você está numa necessidade, e aí pegou um dinheiro do agiota que você não vai conseguir pagar. Você está com necessidade, você vai conseguir pagar o dinheiro do agiota? Não vai, senão nem ia precisar do dinheiro do agiota. Já está com bastante dificuldade. Pegou o negócio do agiota para aliviar por um tempo a sua vida, mas ficou comprometido. Aquele homem vai atrás de você até você pagar, porque você tem algo que é dele. Então, na nossa comunidade, nós temos que ficar com o que é nosso, e não o que o mundo quer nos dar, ou o que o mundo quer oferecer para nós. Então, existem coisas, tanto na internet, no mundo aí fora, que nós não devemos nos apoderar disso para o prazer pessoal, ou para a satisfação pessoal, ou para o alívio pessoal momentâneo, porque iremos carregar algo que não é nosso, que pertence ao príncipe deste mundo, e ele vai cobrar. E ele vai cobrar. Por isso, o Senhor tem a nós, nesse ano, nos dado um tempo de muita graça de Deus. Um tempo de muita graça. Esse ano é um tempo de muita graça para a nossa comunidade. Desde a virada do ano, aqueles que não viram a pregação da virada do ano, ouçam de novo para ver o que foi falado na virada do ano sobre nossa comunidade neste ano. E é tudo o que tem acontecido. Uma vez, uma freira disse para mim, falou: "Cá, não se preocupe, viva o carisma, o melhor jeito de guardá-lo é vivê-lo, viva o carisma, e não se preocupe, porque o mar põe para fora tudo que não é dele." Então, na nossa comunidade, é como um mar que tem posto para fora este ano o que não pertence a ele. Não quer dizer que seja melhor, que seja pior, mas não é daqui. Não pertence a esse carisma,
então vão procurar seus carismas, sua vida, ser feliz em outro lugar. Mas então não se assustem com as desistências desse ano. Já teve muitas e vai ter mais, desistências e expulsões. Eu nunca expulsei tanta gente da missão. Toda a vida, a história de mais de ano da missão, eu tinha expulsado uma pessoa só por uma justa causa. Esse ano já foi 3 e vai ter mais. Também porque por justa causa. Claro que eu nunca vou expor o porquê. Porque isso é entre eu e a pessoa. A não ser que a pessoa queira levantar a poeira, aí vamos falar porque foi expulsa. Se não quiser levantar, se for com humildade para seguir sua vida, vai em paz e segue a vida. Mas este ano é um ano de obediência plena. É preciso ouvir, como no sonho do Tó, o que o fundador está falando, o que o fundador estão dizendo, para que lado eles estão direcionando. Você fala, não vai aí, não tenta dar a volta, não tenta enganar os fundadores e entrar por ali, porque quem vai se lascar é você. Tem muita coisa que as pessoas enganam os fundadores. Este ano mesmo eu vi como fui enganado, como fui traído por pessoas que eu confiava muito. Então não adianta querer me enganar, querer passar por trás, querer dar um jeito de fazer a coisa. Vai entrar no buraco, vai pegar coisa de Satanás e depois Satanás vai cobrar. Ouçam que os fundadores falam para o bem da comunidade, para que a comunidade se articule em direção a Deus. Como foi bonito essa movimentação que a comunidade fez agora, que eu elogiei no começo desse anúncio. Foi bonito, tinha uma coordenação só. O Pi perguntava para mim, eu dizia o Pi, eu dizia aos outros, e tudo foi funcionando. Funcionou rápido, por quê? Porque existe um corpo hierárquico dentro da comunidade que é fiel e que deve continuar fiel. Porque se não fosse, ia virar uma bagunça, ia dar um rolo tremendo. Então a obediência nos ajuda a caminhar em paz. Não no sossego. Sossego não se tem nesse mundo, mas em paz. Estamos em paz. Temos dívida, temos problemas na justiça, temos isso, estamos em paz. Nós estamos fazendo o que é certo. Estamos fazendo o que é certo. Quando eu fui depor daquela vez que tiraram nossa casa do Tijuco, eu fui lá e eu falei o que eu falei aqui. Falei para eles isso. Falei, nós vamos continuar fazendo a caridade. Mas vocês não têm estrutura, não tem KNAI, não tem isso, não tem aquilo. Então me passa o que eu preciso fazer e eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas nós não vamos parar. Quer me prender? Me prende. Eu falei isso para o juiz. Eu vou continuar fazendo isso. E se me chamarem de novo agora por causa disso, eu vou falar a mesma coisa. Se quiser me prender, me prende. Eu não ligo para isso. Nós vamos continuar fazendo. E o responsável último da comunidade sou eu. Então se alguém tiver que ser intimado em qualquer coisa, eu vou. Não vou me esconder. É uma graça de Deus poder ser perseguido por uma coisa certa. É uma graça de Deus poder sofrer por uma coisa certa. Eu escolhi esse caminho livremente, sei das consequências desse caminho e estou disposto a enfrentar todas as consequências. E que todo missionário tenha um coração assim. Porque imagina só se essa comunidade não tivesse hoje os fundadores vivos e estivesse passando por isso. Ela ia ceder. Ela ia ceder à pressão, ela ia parar de acolher, ela ia dizer, a gente não pode, porque senão o ministério vai dar multa, e eu tenho medo. Mas se a gente alimentar o nosso coração com esse desejo de nunca deixar morrer o espírito dos fundadores dentro da comunidade, a comunidade nunca vai se esfriar. Por que vocês acham que algumas comunidades que começaram acolhendo os pobres pararam? Porque depois da morte do seu fundador não tiveram a mesma coragem. Não tiveram a coragem de São Lourenço, que morreu pelos pobres ali, assado numa churrasqueira, de Dom Bosco, de São Francisco. Era para todas as casas franciscanas da OFM estar cheio de acolhidos. Não está, por quê? Porque não aguentaram pressão. Então, é preciso hoje ouvir o que os fundadores estão dizendo e não tentar dar uma volta mais fácil para entrar para um lugar que não é nosso. Nem para pegar uma coisa que não é nossa. Nosso caminho é o caminho de cruz. Nosso caminho é o caminho de enfrentamento. É bom que se enfrente o mal. Como eu escrevi esses dias, é bom que se enfrente o mal. Que é um sinal que você está em oposição a ele. Você bateu de frente, é um bom sinal. Ele está vindo para cá, você está indo para lá. Graças a Deus você não está indo para a mesma direção que o mal. Passar tribulações e provações por defender o bem
Isso é agradável aos olhos de Deus. Isso é mais do que sacrifícios de jejum, isso é mais do que sacrifícios de penitências pessoais e várias orações. Sofrer pelo bem é o maior sacrifício que o ser humano pode fazer. Por isso que São Paulo dizia: oferecei a Deus sacrifícios de louvor. Sofrer pelo bem é oferecer a Deus um sacrifício de louvor verdadeiro. Então, minha bênção para toda a comunidade Voz dos Pobres, todas as regiões, meu agradecimento a todos que se mobilizaram. É isso mesmo que eu espero da comunidade, uma comunidade atuante, né? E rezem por mim, rezem por nosso carisma. Vamos continuar nessa quaresma de São Miguel, rezando pela guarda do nosso carisma e espiritualidade. E que venha logo o advento de Jesus, para que esse ano a gente supere ele e venha o próximo desafio, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja louvado. Creio em Deus Pai.